O propósito de compartilhar com vocês uma palavra onde a gente consiga tirar lições. E a palavra de Deus, ela é um livro com muitas lições, mas em especial eu quero levá-los a tirar lições das atitudes de Jesus, daquilo que ele passou. Então eu separei um texto que está lá em Mateus capítulo 4, dos versículos 1 até o versículo 11, ok? Isso acontece logo depois que Jesus foi batizado, quando ele recebe um direcionamento de Deus, falando que ele era filho amado, ele tinha prazer em Jesus, e ali ele é levado imediatamente para o deserto, né? O Espírito leva Jesus para o deserto, não é o Espírito que tenta Jesus, quem tenta Jesus é Satanás. Deus não tenta ninguém, ok? Mas ele vai para passar por uma prova. Era importante que ele pudesse, no deserto, vencer a Satanás. Satanás era o principal adversário. Jesus enfrentou muitos adversários durante a sua vida toda, mas todos eles enviados por aquele que ele enfrentou no deserto. Então ele sai do deserto já vitorioso para uma vida vitoriosa, onde no final da história, né, a gente sabe que ele vence a morte e ele resgata todos nós para estarmos com Deus através da vida dele. Mas eu quero extrair juntamente com vocês, eu quero que vocês tenham liberdade para a gente poder estar falando, se assim for necessário, né, sobre essas três tentações. Né? São três esferas, uma na carne, uma na alma e uma no espírito, mas são tentações. Então é importante a gente pensar um pouquinho sobre isso e aplicar, né, essa passagem, aplicar esses ensinamentos nas nossas vidas, mesmo porque nós temos propósito. Né? Da mesma forma que o inimigo, no deserto, nesse episódio, ele tenta frustrar os planos de Deus, os planos de Jesus, ele tenta frustrar os nossos planos. Da mesma forma que ele queria impedir que Jesus continuasse a vida dele e na vida dele alcançasse tudo aquilo que foi estabelecido por Deus, ele quer também tentar fazer com que nós não continuemos a nossa vida e, consequentemente, não se realize os propósitos de Deus nela. Gente, nós temos propósitos, cada um de nós tem um chamado. Na nossa vida, cada coisa que a gente faça, hoje alguns de vocês talvez não trabalham, mas o trabalho é um chamado onde Deus vai te usar. Na tua escola, você é chamado para fazer com que as pessoas conheçam Deus através da tua vida, e na medida que o tempo vai passando, você vai entendendo um pouco mais sobre o chamado, você vai sendo levado para outras coisas, para coisas maiores. Eu não sei nem se a palavra mais adequada seria coisas maiores. Na verdade, tudo que a gente faz glorifica a Deus. E se glorifica a Deus, tudo que a gente faz é importante. E a gente tem que valorizar isso como coisas grandes. Então eu não coloco, você vai passar o tempo e você vai fazer obras maiores. Não. Maior é aquilo que você faz segundo a vontade de Deus no tempo certo. Isso traz um peso de importância, porque ele alcança o propósito, ele alcança o objetivo. Mas vamos lá no texto, eu quero ler com vocês para a gente começar a falar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou para a cidade santa, Jerusalém, e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo eis que chegaram. Então o diabo foi embora, o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Primeira consideração que eu quero fazer aqui, gente, Tiago 1,13. Deus não tenta ninguém pelo mal e a ninguém tenta, ok? Então, só para deixar claro, muita gente fala assim, Deus tentou Jesus. Não, não foi Deus quem tentou Jesus. Quem tentou Jesus foi Satanás. O que aconteceu foi que o Espírito levou Jesus a ser fortalecido por conta de uma prova. E a gente vai ler logo em Tiago 2,4,
a importância da prova, a importância da tentação. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, não adianta a gente querer resistir no que diz respeito à tentação. Nós seremos tentados sim. O que nós não podemos fazer é cair em tentação. Então não se preocupe, vou fugir da tentação. Pense em como você vai vencer a tentação. Isso a gente vai falar um pouquinho, entendendo o papel de cada um dentro desse processo todo. Então nós vamos ser tentados. Ok? Jesus foi tentado. E ele foi tentado a fim de que ele pudesse cair em tentação, e ao cair em tentação, ele não completasse o papel dele. Satanás, ele vai querer te tentar, ele vai querer trazer embaraço para a tua vida, ele vai querer fazer com que você sinta culpa, ele vai querer que você adiante as coisas, ele vai querer que você faça coisas que não são bacanas, e por conta disso você fica preso nessas coisas e deixe de fazer aquilo que Deus tem proposto para você. Então é importante nós entendermos, eu preciso vencer a tentação, e preciso buscar todos os caminhos que me dê condições de estar fortalecido quando vier a tentação e eu poder passar por ela como uma prova em que um vencedor a vença e consiga gozar de tudo aquilo que ela oportunamente nos dá, como esse texto que a gente acabou de ler em Tiago 1, 2, 4, ok? Agora eu quero falar um pouquinho sobre propósito, tá? Jesus, ele tinha um propósito e no deserto Satanás tentou tirá-lo desse propósito. Tá? Então vamos lá, qual que era o propósito de Jesus? A gente vai ver isso daí em Lucas capítulo 4, dos versículos 17 a 19. Esse mesmo texto nós encontramos em Isaías 42, os versículos 6 e 7. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, né? É um texto que a gente tem lá no livro de Lucas. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para. Esse é o propósito de Jesus, e ele deu para nós esse mesmo propósito. Mas vamos começar a olhar a primeira pessoa de Jesus. Evangelizar os pobres. Enviou-lhe para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, ok? Então, esse é o propósito de Jesus. Deus chama Jesus, dá para ele uma incumbência, dá para ele um chamado e fala assim, vai lá e resolve isso para mim. E ele vem como homem, ele se esvazia da sua divindade, como homem ele vem lutar com tudo isso, com esse fim. Então, ele entra no deserto sabendo que ele tinha que curar quebrantado, que ele tinha que evangelizar os pobres, que ele tinha que curar quebrantados, pregar liberdade aos cativos, restaurar a vista dos cegos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse era o chamado. Lá em Mateus a gente vê também em 11, 28 e 30. Capítulo 11, versículos 28 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus, ele era a resposta, ele tinha uma resposta para quem estava cansado e oprimido, ele tinha uma resposta para aqueles que buscavam alívio, ele era a resposta para aqueles que precisavam de descanso. O jugo de Jesus é suave, ou seja, andar com Jesus é bom. Jugo, aquele negócio que coloca no boi, se tem um boi diferente do outro, isso faz um mal desgranhento. Então o jugo de Jesus é suave. O que é jugo de Jesus? Andar com ele. Andar com ele é bom, né? E o fardo, ou seja, o trabalho de Jesus também é legal. Não é nada complicado, não é nada complexo. Fala, poxa, eu vou ter que servir a Deus, isso é muito ruim. Não, não é, isso é mentira. É Satanás tentando tirar você de um propósito bom. Tirar você de fato daquilo que é suave e daquilo que é leve. Então eu falo aqui para vocês sobre o propósito de Jesus de uma forma resumida. Mas isso explica muita coisa. Jesus, ele era resposta para quem precisava e ele foi resposta para quem ele precisava. Só vamos entender novamente.
O que Satanás tentou fazer com Jesus no deserto? Tirar ele dessa caminhada. Tirar a autoridade que ele faria com que o alívio viria, né, o descanso viria, que o jugo seria suave e o fardo leve. Então é importante entender, gente, por que eu sou tentado? Porque o inimigo tenta tanto contra a minha vida. Não tem a ver sobre você essa história. É muito mais ligado a Deus. A nossa vida cristã, quando a gente pede, a gente tem que entender que ao pedir tem muito mais a ver com Deus do que com nós mesmos. Nós fomos chamados. Nós temos uma baita de uma responsabilidade. As pessoas vão conhecer Deus através das nossas vidas. Quanto mais nós buscarmos a Deus, quanto mais nós entendermos sobre esse chamado de Jesus e também entender sobre o chamado dele para nós, a nossa busca ela vai ser de uma maior responsabilidade, talvez de um maior cuidado. Quando você fala sobre trabalho, por que eu trabalho? Para ganhar dinheiro, para ficar rico? Também, não tem nada de errado nisso. Mas eu trabalho para que Deus possa me usar no meu trabalho, para que as pessoas que trabalham comigo possam conhecer a Deus. Por que eu devo ter a responsabilidade de lidar bem com o meu dinheiro? Porque o meu dinheiro serve para ofertar, para dizimar, para mandar missionário. Então se eu faço isso de uma forma responsável, inteligente, capaz, eu vou prosperar. Poxa, pastor, então eu fico rico? Isso é vontade de Deus? Sim. É vontade de Deus que você prospere em tudo que você faça. É desejo de Deus que você vá bem em todas as coisas. E em todas as coisas você glorifique ao nome do Senhor. Por isso que eu falo que a nossa vida tem muito mais a ver com as coisas de Deus do que nós mesmos. Nós acabamos recebendo por benefício da nossa caminhada. Quanto mais eu servir a Deus, mais benefício eu vou ter, mais a minha vida vai ser plena, desembaraçada, equilibrada, e mais o Senhor vai me usar. É um ciclo virtuoso, né, que começa na medida que nós entendemos o nosso papel. Por isso é o próximo tópico, eu quero falar sobre o nosso propósito. Lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 18 e 19, fala assim: tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança do vosso entendimento, para que saibais quais seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós temos uma vocação que acontece através do poder de Deus. É um chamado que a gente vê de forma mais clara lá em Mateus 28, de 18 a 20. E chegando-se Jesus, falando, dizendo-lhes: é-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. João 14, 12 e 15. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarás os meus mandamentos. Então eu falei para vocês sobre o chamado de Jesus, e eu falo sobre o nosso chamado, e termino com um versículo que fala assim: vocês farão, se vocês andar comigo, coisas maiores que eu mesmo fiz. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. Ok? Então, o que Satanás quer tanto com a gente? É a mesma coisa que ele quis com Jesus. Ele não queria que Jesus cumprisse o propósito dele. Satanás não quer que nós também venhamos cumprir o nosso propósito. O propósito de Jesus levaria as pessoas à salvação. Ele é a salvação. O nosso propósito leva as pessoas até Jesus para que elas também tenham a salvação. E Satanás não quer isso. Satanás ele quer replicar o seu engano, a falta de compromisso com a vontade de Deus, a rebeldia. Isso que ele quer replicar. Então ele quer impedir que a gente mostre para as pessoas a importância da obediência. Ele quer impedir que a gente mostre para as pessoas que nós temos força para resistir o dia ruim. Ele quer impedir que nós tenhamos uma conduta tal que a nossa palavra tenha tanta autoridade por conta da nossa vida, que é um testemunho vivo daquilo que Deus tem feito. Então, esse lance de tentação, e a gente vai ver isso acontecendo em várias áreas, tem a ver com a vontade de Deus que se realiza na nossa vida. Eu não sei se você já parou para pensar nisso.
Por que Satanás quer te tentar? Ele quer te matar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Sim, mas eu quero que você saia daqui pensando numa coisa maior. Ele não quer só te destruir. Ele quer principalmente destruir os planos de Deus através da tua vida, né? A gente vê aqui em Mateus 28, 18, 20, que fala que ele quer que nós ensinemos as pessoas a guardar as coisas que ele tem nos dado, né? E que ele está conosco. Agora, nem todo mundo aqui é um pastor que trabalha na igreja full time. Nem todo mundo aqui é um levita. Nem todo mundo aqui fica na igreja o dia inteiro para fazer tantas coisas. Mas todos aqui têm chamado. E é um chamado extremamente importante. Vocês estão o dia inteiro na rua. Vocês estão o dia inteiro lidando e se relacionando com pessoas. Vocês estão o dia inteiro sendo olhados, observados, né? Não só por aquilo que vocês falam, mas principalmente por aquilo que vocês fazem. Eu queria que vocês entendessem claramente, gente. Isso tem mais a ver com Deus do que vocês. Quando nós buscamos a Deus, quando nós buscamos o desejo de nós não nos embaraçarmos com o pecado, né? Isso nos dá uma capacidade gigante de andarmos mais rápido na direção do Senhor. E nessa jornada, nessa caminhada, as coisas de Deus acontecem na nossa vida e acontecem através das nossas vidas. Tem um livro do John Bevere que chama A História do Casamento, e ele fala sobre uma questão interessante de algo que embaraçava muito a vida dele quando ele era jovem. Ele tinha problema com pornografia. É um problema que muita gente tem. E ele sabia que isso era ruim. E ele orava muito a Deus para que Deus desse força para ele vencer essa questão da pornografia, da masturbação, essas coisas que acompanham os jovens, e muitos homens adultos acabam levando isso para os seus relacionamentos de casamento. Então é um troço muito sério. E ele pedia a Deus e ele não tinha resposta. Um dia ele procurou um pastor, um cara bambambam, e ele falou: pastor, eu preciso me abrir com você. Eu estou preocupado porque eu não consigo lidar com isso. Isso vai me trazer muitos problemas. E ele achava que o pastor ia orar por ele, então ele falou assim: você tem que tomar atitude. Eu falei: mas atitude eu tenho. Na verdade, ele precisava entender uma coisa que é importante, todos nós precisamos entender. Quando nós buscamos algo para a nossa vida, tem muito mais a ver com Deus do que com nós mesmos. Qual que era a grande preocupação de John Bevere? Ele estava preocupado que aquele problema tirasse dele a autoridade, tirasse dele o ministério, fizesse com que ele perdesse alguma coisa. Então, no fundo, ele queria parar com aquele pecado para benefício próprio. É claro que o pecado traz consequências, mas antes de trazer consequências para nós lidamos com uma consequência muito pior e nós precisamos aprender isso. Quando nós pecamos, nós entristecemos o coração de Deus. Nós nos afastamos um pouco dele e isso traz uma série de problemas. Voltando para o John Bevere, ele fala isso porque ele queria, na verdade, parar porque ele não queria perder nada. Mas um dia ele foi levado em oração a buscar Deus e Deus falou com ele. Falou: cara, você está preocupado com você, eu quero que você aprenda uma coisa, se preocupa comigo. O que você está fazendo antes de entristecer você está me entristecendo. Então pare isso por amor a mim. Então naquele momento que ele entendeu, que ele se arrependeu de verdade porque ele fazia algo contra Deus, ele conseguiu ter forças para parar algo que era muito prejudicial para a vida dele. Então ele pedia para ele. E quantas vezes a gente pede para nós mesmos? Gente, não tem nada de errado pedir para nós mesmos, mas nós precisamos entender que a nossa vida está ligada aos planos de Deus. Você não está sozinho no mundo, você não pensa que as coisas acontecem em volta do teu umbigo, por conta das coisas que você quer. É claro que nós temos a graça de Jesus, o cuidado, o amor dele, e ele nos realiza sonhos. Mas quanto mais próximos de Deus esses sonhos estiverem, e melhor dizendo, se os nossos sonhos forem sonhos de Deus, meu irmão, eu vou te falar uma coisa, você vai caminhar muito fácil para um destino muito vitorioso. Eu não sei se vocês entenderam claramente essa questão de você se arrepender do pecado, não para que você perca. Eu vou parar de fazer porque eu vou perder talvez o meu lugar no louvor. Não é isso. Se arrependa porque aquilo de errado que você está fazendo está entristecendo o coração de Deus e está fazendo com que o plano dele para a tua vida demore para acontecer. As consequências elas vão vir e isso a gente vai ter que lidar. Mas não pensa na tua vida no primeiro momento. Pensa: Deus, eu não quero mais fazer isso porque eu não quero que os teus planos na minha vida sejam atrapalhados. Então é um ponto, parece que é bobo, mas é muito sério. Pensamos em Deus antes de qualquer outra coisa. Ok? Isso é muito importante para que a gente
caminhe rápido para o nosso destino. E nosso destino tem trabalho, tem casamento, tem filho, tem casa na praia, tem casa no campo, tem tantas coisas. Não tem nada de errado nisso, desde que tudo isso glorifique o nome do Senhor. Então, se você entender que tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso vai na tua mão, se for o plano de Deus. Amém, gente? Então, eu comecei falando sobre Mateus capítulo 4, falei sobre a tentação de Jesus Cristo no deserto, falei sobre o chamado de Jesus, e agora eu estou falando sobre o nosso chamado. Mas tem um outro personagem nessa história que é importante, porque da mesma forma que ele estava lá tentando Jesus, ele está aqui nos tentando. Ele está fazendo o papel dele. Nós só precisamos aprender a fazer o nosso papel, e ele vai fugir de nós. Então, o próximo personagem, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não, desculpa. Ok, vamos lá. O próximo adversário, o nosso próximo personagem é Satanás, o nosso adversário. Então, lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, ele anda ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Esse é o papel de Satanás. Só quero acrescentar algo. Por que ele faz isso? Porque ele quer tirar você dos propósitos de Deus. Ele quer te afastar da vontade de Deus. Ele quer te trazer engano. Ele vai te falar mentiras. A gente vai falar isso um pouco mais nas tentações. Mas entenda claramente isso. O papel do inimigo não é te dar algo porque ele acha você legal, e não é só te destruir porque ele não gosta de você. Ele não gosta do amor que Deus tem para a tua vida, e ele tem um ciúmes danado da confiança que Deus depositou na tua vida, chamando você como igreja, a fim de que se cumprisse na tua vida os propósitos de Deus. Então Jesus, quando ele fala assim que a gente vai fazer coisas maiores que ele fez, ele está nos capacitando a fazer coisas maiores que ele fez. Para quê? Para que aquilo que ele começou continue através das nossas vidas, que seja o quê? Vidas sendo salvas. Então você vai trabalhar, pensa que no teu trabalho pessoas vão ser salvas através da tua vida, através do teu testemunho, através daquilo que você faz para que Jesus seja pleno na tua história. Se você vai para uma faculdade, se você tem um relacionamento, se você começa a namorar, se você está pensando em casar, pensa em tudo isso dentro de um âmbito, dentro de um local onde Jesus possa ser pode ser glorificado, que a tua vida seja uma vida abençoada. Algumas pessoas falam, eu posso namorar uma menina que não seja cristã? Você pode. Agora, você tem que ficar preparado para os problemas que isso vai te trazer. Eu não estou dizendo que você pode, eu só estou dizendo para você pensar. Se você escolher da forma correta, você vai colocar do teu lado uma pessoa que pensa como você. Imagine você lá na frente ter um filho ou uma filha, e você fala assim, eu quero ir na igreja, a palavra viva com os meus irmãos. E essa moça que você casou, que não segue a Deus, e fala assim, não, mas eu quero ir lá pro centro não sei das quantas. Olha a confusão que você vai arrumar. Quando as pessoas falam assim, não entre em julgo desigual, ou seja, não vire sócio de um camarada que não seja cristão, ou seja, não vire sócio de um empresário que não pense como você. Amanhã você abre uma empresa, a empresa está prosperando, aí de repente o cara fala para você, olha, eu não quero mais pagar imposto. Aí você fala, não, tá errado isso, é pecado. Pecado para você que acredita nisso, para mim não. Olha a confusão que você está entrando. Eu vou ler um texto que fala assim, que eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Então muitas vezes a gente entra em caminhos ruins com pessoas complicadas porque a gente não atenta ao que a palavra fala. Tudo isso a gente precisa pensar. Porque você pode, nesse lance de namorar, e a gente fala de namoro para casamento. Você escolhe uma pessoa que não quer caminhar com Cristo, o que você vai fazer? Você se torna um com ela. Olha a confusão, bicho. Ah, mas pastor, ela pode se converter? Pode, é verdade. Mas e se? Não. E se demorar? Cara, Deus quer que você alcance tantas coisas. Mas nessa jornada de propósito, cara, você vai estar amarrado, embaraçado. Em vez de você estar orando para que você possa, ser usado para uma grande conferência, ou ser colocado como um CEO numa empresa, como cristão, as pessoas olharem para você, poxa vida, um cara tão próspero, tão capaz, tão importante, ele é cristão, por que eu não posso ser? Você está brigando lá com a tua esposa porque ela não consegue pensar como você pensa. Tudo isso está diante dos nossos olhos, mediante a palavra de Deus.
E é importante a gente pensar nisso. Alguém discorda de mim? Alguém quer acrescentar algo? Não é só não fazer, é entender tudo isso para que a gente fale assim, poxa, quando alguém fala assim, toma cuidado, não namora antes da hora, busca entendimento, vai buscar o direcionamento de Deus, para que quando você entrar nessa vibe, você saiba direitinho o que você vai enfrentar. Quando Jesus entra no deserto, ele foi levado pelo Espírito. E sendo levado pelo Espírito, ele sabia claramente o que ele ia passar. Então a estadia dele naquela aprovação, por mais dura que foi, e a gente vai falar sobre isso, ela estava junto com Deus. E o engraçado é que Deus não fez nada durante os 40 dias, que era o propósito da prova. Só depois que ele vem e serve a Jesus Cristo. Muitas vezes a gente fala assim, puxa, as coisas não estão acontecendo. Mas enquanto elas não acontecerem, Deus não vai agir. Não adianta chorar as pitangas. Então a gente precisa ficar atento às nossas escolhas. Não namore só porque você tem a vontade de namorar. Entenda que o teu namoro está atrelado a um propósito maior, que é o propósito de Deus na tua vida. Quando você for fazer uma faculdade, quando você for viajar para algum lugar, quando você comprar um carro, quando você comprar uma casa, aprenda que isso faz parte de um propósito de Deus. Não deixe ele fora desse propósito. Vocês me entendem? Posso ver um joinha? Traga tudo isso para perto de Deus, porque ele vai estar em tudo isso. E estando tudo isso claro diante dos olhos do Senhor, vai estar para você também. A luta, a caminhada vai ser muito mais fácil. Você vai lidar com a tentação como Jesus lidou com a tentação dele. Ok? Então Satanás é o nosso adversário. Como derrotar Satanás? É o texto que a gente vê lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeite-se a Deus. O que vai te dar capacidade de resistir ao diabo é se sujeitar, é obedecer. Eu vou resistir ao inimigo, sou bonzão. Vai quebrar a cara. Não vai dar certo. Não é você que resiste ao diabo. É a tua obediência a Deus. É o cuidado que você tem de estar ouvindo Deus em todas as coisas. Tá? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Ele foge, mas ele volta, tá? Mas naquela situação, ele vai fugir. Então não adianta você querer, eu vou pra cima e vou aguentar. Não. A tua briga ela não começa quando você resiste. A tua briga com o inimigo começa quando você obedece a Deus. Alguém brincou, vamos quebrar o diabo. Falou, vamos acertar a nossa vida com Deus. Se a gente vai fazer isso, a coisa vai ficar muito mais fácil. Então, qual que é o segredo da vitória? Caminhar com Jesus. Satanás ele vai te tentar. Ele vai te tentar. Ele vai ganhar ou não se você estiver alinhado ou não com Deus. O estar alinhado com Deus tem a ver com propósitos. Tem a ver com o nosso chamado. Tem a ver com tudo aquilo que a gente vai receber de Deus para que a gente cumpra esse chamado. Então a gente tem que pensar nisso. A nossa vida tem muito mais a ver com Deus do que com nós mesmos. Ok? Então, Tiago 4,7, como derrotar Satanás? Satanás é o nosso grande adversário, o grande adversário de Jesus. Ele queria tirá-lo do propósito. E a mesma coisa ele quer fazer conosco. Ele quer nos embaraçar. Ele quer nos tirar do caminho correto. Eu quero falar um pouquinho sobre essas três tentações. Porque da mesma forma que aconteceu lá, acontece cá. E é mais ou menos da mesma forma. A primeira tentação que a gente vê é no âmbito carnal. Você vê que Satanás foi tentar Jesus em que dia? No primeiro? No segundo? No quinto dia de jejum? Não. Cara, no finalzinho. Cara, Jesus era homem. Ele estava com fome, ele estava fragilizado. E o que Satanás ofereceu para Jesus? Pão. Você está com fome? Então ele foi aguçar já um sentimento que Jesus tinha. Que ele estava fragilizado porque ele estava com fome. Naquele momento, ele queria tentar distrair Jesus com aquilo que era fraco. E Satanás, ele nunca vai operar numa área que você é forte. Ele sempre vai pegar numa área que você é frágil. Agora, a gente pode fazer algumas conjecturas aqui.
Aonde que você é forte? Talvez você possa me responder, poxa, quando eu estou orando. Poxa, legal. Onde que você é forte? Quando eu estou na igreja, louvando, aprendendo a palavra. Ok. Aonde que você é forte? Quando eu estou servindo a Deus, em qualquer lugar. Agora, onde que eu sou fraco? Talvez numa danceteria. Talvez você tomando um negocinho com aqueles caras que falam que não tem nada a ver. É justamente aí que ele vai bater na tua porta. Por isso que a gente tem que estar muito ligeiro no que está acontecendo. Ou que porventura possa acontecer num determinado lugar que eu vou estar. Tipo assim, vai, meu. Pô, vocês são todos uns meninos bonitos pra caramba. Tem um São Paulino, mas tudo bem. A gente leva em consideração que é gente boa. Mas é bonito, o cara toca violão. Dá moral. Agora, pô, a menina chama você pra ir na casa dela, ela tá sozinha, cara. Puta, é legal, né? Oh, gostoso, meu. Gostoso nada, é perigoso pra caramba. Ali você tá fraco. Ali a tua carne vai falar forte. Pô, mas é mó chatice. Não paga pra ver, não, meu. Não paga pra ver. Essa é a questão toda. Ali você tá fraco. Porque a tua carne, a tua vontade, a tua necessidade, né? Ela vai falar mais alto. O que foi, João, que você tá dando risada aí, mano? Nada, só o Rodrigues, mano. O Rodrigues só fala besteira nesse bagulho. No chat. Tá bom. Se eu estiver falando alguma bobagem, vocês me avisam aí, eu paro, não, meu. Não é você não, é o Rodrigues. Não se preocupa não. Então, quem que é o Rodrigues? O Salinhas? Ah, nem... Continua, Israel. Continua. É o Gabriel que falou que é o mais bonito aqui da célula. Ele falou no chat. Eu tenho que tirar o boné, cara. Então, assim, vamos lá. Então, assim, naquele lugar eu tô fraco. Ali eu tô fragilizado. Ali é um lugar que certamente o inimigo vai tentar fazer com que você se relacione com aquela namorada, dê uns beijinhos mais acalorado, e possa chegar até um ponto de fazer uma coisa que talvez se traga consequências por causa da tua vida inteira, bicho. Aí você fala, mas e os planos de faculdade, de trabalho, blá, blá, blá. Meu, acabou por quê? Você não atentou, né, a uma passagem que Jesus teve que nos ensina que momento que Satanás entra é justamente no momento onde você está fraco. Cara, em muitas situações vai acontecer de eu estar fragilizado e a luta ser mais dura. Mas agora, me colocar em lugares onde eu vou estar fraco é uma escolha que eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que me preparar para isso. Né? Essa é a tentação na esfera do corpo, da necessidade física. No caso aqui foi fome. Né? Não é pecado comer pão, mas nesse momento, se Jesus comesse aquele pão, ele ia quebrar algo que foi estabelecido por Deus para ele. E Deus estabeleceu uma aliança conosco. E ele fez uma troca com a gente. Né? Ele nos abençoava com salvação, mas ele pedia que nós obedecêssemos ele. Nós estamos na mesma situação que Jesus Cristo estava. Ele foi levado pelo Espírito para ser tentado e por 40 dias ele tinha que resistir. O pão entraria naquele momento para quebrar isso daí. E nós temos um compromisso com Deus de obedecê-lo, a fim de que nós sejamos abençoados e não permitamos que o inimigo venha nos tirar do propósito da bênção. Temos que aprender a obedecer. Então, se eu sei que se eu ficar sozinho com a minha namorada vai dar problema, cara, não fica. Se eu sei que eu tenho dificuldade com determinadas coisas, não passa nem perto. E melhor, quando você vê que tem uma área que você não consegue lidar, pede ajuda. Pior do que você pedir ajuda por algo que está te tentando, é você ter que pedir ajuda por algo que já fez você cair em pecado. Então, antes que aconteça, cara, interaja com o assunto. Procura alguém, vamos conversar, vamos orar, vamos bater papo. Às vezes a experiência de alguém que já passou por isso talvez seja agregador para você. 1 Coríntios 6,12 fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Gente, é justamente isso.
Jesus, ele resistiu Jesus resistiu às circunstâncias de fome, à circunstância de sede, à circunstância do medo, que muitas vezes faz com que a gente tome atitudes erradas. Jesus estava falando assim, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Eu posso tudo, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Aquilo que a mim foi proposto, eu vou cumprir, porque eu sei quem é Deus. Ele me capacitou, eu tenho tudo que eu preciso para fazer isso. Então a grande questão é você ter controle sobre a tua vida. Você ter controle sobre as coisas que dizem respeito à tua vida. Um outro texto, em 2 Coríntios 5:7, porque andamos por fé e não por vista. Ou seja, eu creio no que Deus diz. E isso é antídoto para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu vejo. Eu tenho que aprender através da palavra, porque a palavra me dá subsídio, me dá argumento. A palavra me lança, não naquilo que eu vejo, não naquilo que eu sinto, não naquilo que eu posso. Talvez Jesus tivesse fome ao ponto de não resistir àquela oferta. Mas ele não estava ali por ele estava ali por Deus. E quando nós aprendemos que nós estamos em determinado lugar por Deus, nós vamos aprender a lidar com a força de Deus para nos dar capacidade para vencer aquilo que tem que ser vencido. Amém? Meu, vocês estão muito quietos, cara. Estou ficando preocupado. Ou deve estar muito ruim, ou sei lá, vocês perderam aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor. A gente é silenciado para não atrapalhar. Como que é? Porque A gente querendo fazer você perder o raciocínio. Beleza. É para não atrapalhar. Então tá bom. Vamos lá. Então essa foi a primeira tentação no âmbito da carne, né, na esfera da carne. Algo que eu posso lidar sim, não por mim, mas por Deus. Vamos lá. A segunda tentação, a segunda esfera de tentação, ela aconteceu na alma. Olha lá o que Satanás fala para Jesus. Se tu és filho de Deus. A gente vê que um pouquinho antes disso, quando Jesus foi batizado, o céu se abre, desce uma pomba e ouve-se uma voz. Esse é meu filho no qual eu me alegro. Cara, ali Jesus estava confirmando que ele é filho de Deus, que ele é Jesus, que ele é Senhor. Cara, Satanás estava por perto. Não adiantou nada. Ele tentou justamente naquela área. Ele tentou trazer dúvida ao coração de Jesus. Se tu és filho de Deus, prova. Porque se você realmente for filho de Deus, isso não vai acontecer. E se você pedir, ele vai te dar. Esse é uma das investidas mais sérias que o inimigo tem contra nós. Criar dúvida no nosso coração. Será que Deus me ama? Por que eu estou passando por isso? Por que essa luta não acaba? Por que eu tenho que esperar tanto para fazer algumas coisas? Né? Ele vai querer mexer com a nossa identidade, com a nossa autoestima. Ele tenta mexer com o nosso emocional. Ele coloca dúvidas na nossa mente. E a dúvida, ela abre brecha. Gente, a gente precisa lembrar daquela maldita conversa, aquela conversinha fiada que Satanás teve com Eva. Lá em Gênesis 3, 5. Gênesis capítulo 3, versículos 3 e 5. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus. E Deus disse, está dito. Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quem que entra na história? Então a serpente disse à mulher, certamente você não vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Então assim, Deus pega e fala assim, olha gente, vocês têm tudo que vocês precisam. Eu amo vocês demais a conta. Você vai dominar sobre os animais, sobre os peixes, vai governar, vai multiplicar. Você tem poder, tem capacidade. Adão e Eva, nadava de braçada ali. Aonde que Satanás foi? Será que ele te ama? Porque se ele te amasse, ele te dava tudo. E provavelmente não foi uma conversa rápida. Talvez foi um diálogo demorado. Onde vai batendo, a fim de que você caia. Gente, o que Deus fala, se escreve e não se apaga mais. Quando ele fala que nos ama,
ao ponto de dar o filho dele para morrer no nosso lugar, meu irmão, que isso seja a marca definitiva na tua vida. Não fique condicionando esse amor a você ganhar ou perder. Não condicione o amor de Deus sobre você estar em algum lugar ou não. Antes de chegar, né, a dar essa brecha, questione sim o que você precisa para fazer a vontade do Senhor aonde que você está. Abraão entendeu muito bem isso. Sai da tua casa, da tua parentela e vai para onde eu mando. Ele não tinha preocupação para onde ele iria, porque ele sabia quem estava com ele. Não era o lugar que dava para ele prosperidade ou não. Era a presença de Deus. Então, se você está passando um momento difícil, se você está passando uma luta, não fica questionando aquele momento. Fala, Deus, é aqui que eu estou, é aqui que eu vou ser abençoado. É aqui que eu estou, é aqui que eu vou vencer. Foi o que José fez. É o que a gente precisa vencer. Esses caras não se permitiram ser abalados pela circunstância, pela situação adversa. Lá em Gálatas 6:7 fala assim, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. O que Eva semeou? Ela semeou morte. Ela se permitiu duvidar. E a dúvida foi a semeadura da morte. Com Deus não se brinca. Aquilo que Ele fala se cumpre. Aquilo que nós semearemos, nós colheremos. Mas eu não estou aqui para ficar despertando vocês para o medo de uma semeadura errada. Mas eu estou aqui para despertar vocês para a alegria de uma semeadura certa. Quando você faz ela, ou seja, quando você escolhe caminhar com Deus. Isso sim é válido. Ah, eu não vou fazer porque senão Satanás vai me pegar. Meu, esquece isso. Isso não te dá força para resistir. Eu não vou fazer porque eu amo a Deus. Eu não vou fazer porque Deus espera que eu não faça. Aí você glorifica a Deus. Vocês me entendem? Glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 37 fala assim: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência do maligno. Então não fica discutindo, será, talvez, quem sabe, mas acho que não tem problema nenhum na casa da namorada, acho que não tem problema nenhum pegar aquilo que não é meu, acho que não vai rolar nada, não tem nada a ver, fica fazendo um monte de conjectura, será que eu dou dízimo, será que eu não dou dízimo, será que eu vou na igreja, será que eu não vou, tem gente que não vai, essa dúvida, esse ambiente, de ficar negociando com a palavra, é justamente o ambiente onde Satanás fica forte pra caramba e a gente fica fraco. Pô, pastor, você não tá dando escolha pra gente. Não, tô dando escolha sim. E quer que eu te fale uma coisa? É uma baita escolha bacana. Cara, fecha com Deus. Fecha com Deus e se alegra em todos os benefícios que Ele vai te dar, porque Ele quer que você seja uma estrela. Ele quer que você seja um cara abençoado. Ele quer que você goze de muitas coisas, porque as pessoas vão olhar pra você e não vão ver você. Vão ver o nome dele sendo glorificado pelos teus lábios, pelo teu canto, pelo teu louvor, pela tua vida. Isso é uma boa escolha. E por fim, a terceira tentação é no âmbito espiritual. A gente falou da carne, lugar onde ele age por nós estarmos fracos, nas emoções, onde ele cria dúvida de quem nós somos, de quem Deus é na nossa vida. Ele tenta abalar a nossa autoestima, né? E agora, ele vai tentar mexer com o nosso orgulho. Essa tentação é no âmbito espiritual. Se prostrados me adorares. O que na verdade Satanás quer é a nossa adoração. Ele quer que você seja um quebrador de regras, como ele foi. Um quebrador de propósitos, como ele foi. Alguém que não se submeteu. Alguém que quis adoração para si próprio. Que não adorou e não caminhou junto com Deus. Ele quer que você seja como ele. Ele quer imprimir na tua vida a personalidade dele corrompida. Por isso, ele vai tentar te corromper com riqueza. Ele vai tentar te corromper com sucesso. Ele vai tentar mexer no teu orgulho. Ele vai tentar mexer na tua vaidade. Pastor, mas você falou agora mesmo que a gente tem que ter ambição de coisas boas. A ambição é bacana, o que não pode a gente ter avareza.
Quando a gente pensa em ter algo para glorificar Deus é uma coisa. Quando você pensa em ter algo para que você seja reconhecido, é outra totalmente diferente. Então o que ele vai focar? Ele vai focar em você. Se você fizer isso, eu vou te dar. Foi o que ele falou para Jesus. Se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Ele começa a mostrar a Mesopotâmia, ele começa a mostrar Roma, ele começa a mostrar a Grécia, ele começa a mostrar tudo isso, toda a riqueza. Ele falou, isso aqui vai ser teu. Jesus falou, cara, isso aqui tudo é meu já, velho. Na hora certa eu vou pôr a mão. Mas não é agora. A gente precisa tomar cuidado que Satanás ele tenta adiantar, ele quer que a gente pegue atalho. Ele quer nos enganar. Quando Deus cria amor, Satanás cria luxúria. Né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Cara, quando a gente começa a falar muito eu. Quando você vê alguém que começa a exaltar muito você, toma cuidado. Quando a questão toda é você deixar de fazer uma coisa certa porque aquilo vai te trazer benefícios para o teu homem, meu irmão, é investida do inimigo no espírito a fim de que você seja roubado do teu propósito maior. Ele quer que você multiplique os erros dele. Então ele queria que Jesus quebrasse, né, uma regra de adorar somente a Deus. E ele adorava a Deus fazendo o quê? Cumprindo o que Deus mandou ele fazer. A gente precisa aprender que a nossa vida tem muito mais a ver com Deus do que com nós mesmos. Amém. Quando a gente erra, não se preocupa tanto com o que você vai perder em relação a coisas materiais. Mas se preocupa com a tristeza que Deus tem. Porque você reflete a grandeza dele. E o pecado, ele vai tentar te desestabilizar. Após essas 3 tentações, em nenhum momento antes, era para ele cumprir. Chegam os anjos e o servem. Isso é recompensa. A tentação, de fato, ela é difícil, mas ela tem solução. Quando eu entendo o meu propósito, quando eu entendo o meu chamado, quando eu olho para a palavra de Deus e tiro dela lições, como a gente está tirando desse livro de Mateus capítulo 4. Agora, se você não buscar estudar a palavra de Deus, cara, vai ser difícil, bicho. Se o teu modelo não for Jesus Cristo, cara, serão modelos abaláveis. Tem homens maravilhosos, claro que sim, com baitas ensinamentos, mas esses homens com baitas ensinamentos, eles são tirados da Bíblia. Por que você não procura também as suas experiências com a palavra de Deus? Se lê muito pouco a Bíblia, se reflete muito pouco sobre aquilo que Jesus fez. Meu irmão, está errado. Pensa nisso. Vai lá para Mateus 6,6, entra no teu quarto, fala com Deus no secreto, porque o Deus que te ouve no secreto te vai recompensar publicamente. Agora, quem que está fazendo isso? Quem tem devocional? Cara, vocês são de uma geração que certamente vai transformar a história do mundo. Amém. Mas semeia, o que é correto. Começa a semear a oração, começa a semear a leitura na palavra, começa a semear relacionamento com Deus. Isso vai transformar não só a tua vida, como eu tenho dito, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. João 16,33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. A paz que a gente precisa somente está em Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E por fim, Apocalipse 2,10, não temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós até na prisão, mas para que sejais tentados, e tereis uma tribulação. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Cara, vamos contextualizar, o inimigo vai tentar colocar a gente em prisão. A prisão que o mundo tenta estabelecer, cara, não tem problema. Se você não fizer isso, você não vai ser feliz. Cara, essa pressão é como se fosse uma prisão, tentando nos prender num lugar que não foi nos dado para que nós vivêssemos. Mas tem de bom ânimo, né? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Existe algo muito grande guardado para aqueles que seguirem no propósito. A tentação é aquilo que quer nos desviar. Mas se nós nos achegarmos a Deus, se nós nos sujeitarmos a Deus, certamente a gente vai resistir a toda a tentação. E nenhuma delas vai chegar ao ponto de nós temos que começar todo um processo de reconstrução e tudo mais, que Deus tem também. Mas antes disso acontecer,
pense em tudo que você pode fazer para não permitir que a tentação vire pecado. Amém, gente? Essa é a palavra que eu queria compartilhar com vocês.